Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o seu Antônio, ele vai apresentar um pouco sobre a operação dele, da história dele, de como que ele começou vendendo o churrasco grego na frente da casa dele e como que ele se tornou um case de sucesso aqui dentro da Alfa. Vamos acompanhar? Bom dia, seu Antônio, tudo bem? Tudo bem, e você? Coisa boa, bom demais. Tô ótima, muito obrigada pelo seu perguntar. Bom, só para te explicar um pouco, esse daqui é o nosso podcast, vai ser mais um bate-papo mesmo. Eu sei que o senhor já teve o depoimento com o Mazega, mas ainda assim aqui é mais um bate-papo para conhecer um pouco da sua operação, para saber como que o senhor trabalha. E antes de qualquer coisa, antes da gente trazer números para cá, eu queria me apresentar. Acho que o senhor não me conhece ainda, né? Ali só pelo WhatsApp, Então, muito prazer, eu me chamo Malu. Hoje eu sou CX aqui da Alfa, fico responsável pela experiência do cliente. Então a Alfa separou hoje os nossos maiores cases de sucesso e o Deus Grego foi o maior selecionado. Assim, eu acredito que você é um case, uma referência aqui dentro, então eu te chamei de fato para a gente bater esse papo, entender de onde que surgiu a ideia, mas antes de qualquer coisa, eu queria te conhecer, saber de onde que o senhor é, como que teve essa ideia de abrir um restaurante, pode ficar à vontade. Meu nome é Antônio, na verdade, eu sou natural do ABC Santo André de São Paulo, tá? Da Grande São Paulo. E nós viemos a trabalho aqui para Sertãozinho, em 2015, na qual nós já tivemos na verdade, 2015. E nós montamos, junto com um sócio, uma rede de lojas. Eu já tive a oportunidade de ter uma rede de loja bebê infantil, onde tinha 9 lojas, 3 em shopping, e por uma infelicidade vamos dizer assim, da vida, o sócio acabou me lesando aí em mais de 1,5 milhão depois de 3 anos, desfalcando. Onde nosso comércio, infelizmente, tivemos que fechar. Estava indo muito bem, que eu sempre fui assim muito próspero, né? Eu sempre fui empreendedor no sentido de criar, fazer. Então, minha loja, eu que trouxe aqui para o interior, nós não tínhamos aqui o R$19,90 na época. Tudo meu era até R$19,90. Como eu conhecia São Paulo, né? Me criei lá, eu sabia as fontes, e eu trouxe para cá a roupa de bebê infantil, que na época era 40, 60, R$80, eu trouxe a R$19,90. Então, eu transformei a cidade e as vendas, assim, eram muito, mas muito grandes. Isso foi uma alavancagem muito grande, até daí. Em 2 anos e 8 meses eu tinha 9 lojas, em 9 cidades diferentes. Mas é uma história passada, já foram águas passadas, a qual, infelizmente... E depois, em 2018 para 2019, eu voltei ao mercado, comecei a trabalhar de funcionário novamente, e eu tinha até prometido para mim mesmo que nunca mais ia empreender. Até porque o baque foi muito grande, sabe? Eu entrei em depressão, fiquei muito chateado, muito triste, porque eu era o alicerce da família, da casa, aonde me deixou muito, mas muito chateado. Uma coisa que eu achei que nunca ia ter foi depressão. Eu tive depressão por uns 2 anos. E, assim, vou falar uma palavra até dura aqui, tentei tirar a vida por umas 2 vezes, mas graças a Deus minhas filhas pequenas conseguiram me salvar. Mas foi passando, fui trabalhando, voltei porque eu achei que eu era a pessoa mais incompetente desse mundo, né? Assim, eu nunca tinha passado por nada disso, sempre fui um cara sempre próspero, né? E junto à minha família, de renda, tudo, e na qual eu tive que voltar lá embaixo pela minha idade. Hoje eu tenho 56 anos, então o mercado de profissionais na indústria não é fácil você arrumar um emprego com a idade que eu tenho, né? Principalmente para ganhar o que eu ganhava anteriormente. É muito difícil, ainda mais uma cidade que eu não conhecia muita gente. E aí tem o QI, né? Quem indica. Eu não tinha esse QI, ainda mais com a idade que eu tinha na época, 52 anos, 51 anos. E aí eu tive que voltar, começar lá embaixo, numa empresa pequena, voltei a trabalhar como compras, fui crescendo, aí fui ganhando uma nova autoestima. E um dia eu moro aqui
a rua onde nós temos o nosso comércio, do lado da minha casa, né? Na qual nós temos aqui, a uns 30 metros à frente aqui na rua, tem a maior sorveteria do Brasil, chama Cremoso. Uma sorveteria que ela é um shopping. Você acha que nunca viu e nunca vai ver em outro lugar no Brasil uma sorveteria como essa. Ela é simplesmente gigantesca, ela é um ponto de referência da cidade e até um ponto de visita. Todo mundo que vem a Sertãozinho, todo mundo traz na Cremoso, sorveteria Cremoso. E eu moro a 30 metros na mesma calçada que ela. Então o movimento aqui é muito grande, principalmente aos finais de semana, de dia, é muito, mas muito grande mesmo, ao ponto de você não ter estacionamento na rua para o carro. E quando eu voltava do emprego, do trabalho, 5 horas, 5 e meia, eu sempre sentei. Nós temos aqui a facilidade, a cidade é muito tranquila de sentar na frente da casa, sabe? Que é você bater papo, conversar, ficar olhando o movimento na rua. E num desses dias aí, por mais que eu tinha prometido que eu não ia empreender mais, num desses dias aí eu, não sei, né, cada um tem sua crença, mas algo me tocou, eu falo que foi Deus que me tocou e disse assim, monte alguma coisa. Eu perguntei, o que que eu vou montar? Churrasquinho todo mundo tem na cidade, lanche tem uns 300, o que que eu vou montar? Porque se eu fosse montar alguma coisa, seria na fase de alimentos, né? Que eu sei que é um mercado ainda que ainda é consumível, porque os demais hoje está tudo parado, né? Os demais, a maioria dos ramos hoje está tudo complicado por causa da nossa política governamental hoje. E aí ele veio, olha, você monta o churrasco grego. Foi churrasco grego. Eu, na minha infância de São Paulo, eu com 14 anos, eu era office boy, também só voltando um pouco. Eu andava em São Paulo, era office boy, tinha que fazer um monte de coisa em São Paulo, e era muito simples parar em todos os carrinhos de cachorro, de churrasco grego, né? E almoçar um churrasco grego. Na minha época era R$ 1, um cruzeiro, não lembro, e ganhava um suco. Então era relativamente barato, porque nunca foi sempre, o churrasco grego sempre foi um item, assim, não de muita qualidade. Pelo menos em São Paulo, todo mundo enxergava o churrasco grego como um item assim, é feito de qualquer carne, de qualquer jeito, mas era barato, é o que você tinha, e criança, moleque, né, você acaba comendo, não te faz mal, nada faz mal, né? E aí, vê se faz um churrasco grego. E quando tornou-se o negócio de churrasco grego, nós não tínhamos nem capital. Eu, sinceramente, eu e minha esposa, a gente vivia, né? Normalmente, minha esposa ela tem um espaço de bronzeamento, faz marquinhas, já há uns 8, 9 anos, está bem consolidado. Então, o que eu ganhava junto com ela, a gente estava vivendo. A gente perdeu muitas coisas com o problema do fechamento das lojas. E onde que eu falei com ela, falei, mas o que é churrasco grego? Minha esposa nunca tinha visto, que ela é de Londrina, no Paraná. Nunca tinha visto isso. E aí eu falei, mas é assim, assim, assim. Aí eu comecei a mostrar para ela na internet. E aí o que é a intenção? A intenção era eu montar um carrinho, como eu vi na internet, lá em São Paulo tinha, sempre foi carrinho, nunca vi uma loja grande, né? Mas sempre foi carrinho nas portas, nos pontos estratégicos. E eu falei, eu vou montar um carrinho aqui, põe em frente da nossa garagem. E se eu vender 2, 3, 5 lanches por dia, eu fiz uma conta, ajuda eu pagar minhas despesas, entendeu? Ajuda a complementar minhas despesas que a gente tem. Só que nós não tínhamos o dinheiro para investir no carrinho, nem no carrinho. Que na época não, dia 6 em abril começou a ideia, dia 20, mais ou menos dia 15 de abril do ano passado, custava mais ou menos R$ 6.000 o carrinho. E aonde foi que eu falei, olha, Tati, vamos fazer o seguinte, vamos falar com a minha mãe. Minha mãe ela tem um poder aquisitivo melhor. Se minha mãe puder emprestar o dinheiro, gostou da ideia, ela mora na praia, em Bertioga hoje, no litoral. E aí nós fomos visitar ela, eu lembro que até hoje, no feriado dia 21 de abril, onde eu sugeri a ideia para ela, falou, não, posso te ajudar sim, com certeza. É algo mais para você e para sua família. Ela sabe do tombo que nós tomamos, né, que eu estava muito, muito abalado. E aonde que ela até falou, não, pode ver certinho, eu faço, eu pago para você, só me passar o Pix eu pago.
E foi assim, foi atrás do carrinho, compramos o carrinho em junho, mais ou menos. O carrinho demorou, chegou em julho. Dia 3 de julho, nós inauguramos com o carrinho em frente aqui de casa. Esse carrinho ele tem 2 compartimentos, onde fazia 2 rolos, né, pequeno, de 3 quilos, 5 quilos de carne. Aí nós optamos por fazer a carne suína e a bovina. Eu, particularmente, não entendia nada de carne, porque eu venho de uma família extremamente pescadora. Minha família teve peixaria de peixe fresco durante 26 anos, então praticamente nasci dentro do mar. Eu conheço muito da parte de peixe, tanto do peixe de água doce quanto água salgada. Então nós tivemos peixaria há muitos anos, barco de pesca. Eu, modéstia à parte, eu conheço muito da parte de pescar, de limpar e principalmente de preparar o peixe. Eu cozinho muito bem. Eu adoro cozinhar frutos do mar, vamos dizer assim, né? Até na época pensei de montar, mas aqui no interior ninguém conhece outro peixe a não ser tilápia. Até um ou outro come salmão e tal, mas aqui é muito difundido filé de tilápia e salmão. Outros tipos de peixe que nós comemos ou vendíamos, o frutos do mar, não é muito difundido. Então eu sabia que não ia dar certo. Mas aí eu tive que ir na marra, como diz outro, na necessidade, aprender. Eu tive que aprender a comprar carne. Na verdade, eu vou até voltar um pouco antes. Para nós montarmos o carrinho, a gente, ou montar o churrasco grego inicial, começou dia 3 de junho, a gente teve que. Eu procurei alguma coisa na internet sobre churrasco grego, porque hoje a internet facilita muito, na qual eu sempre fui um empreendedor no sentido seguinte: meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai falou assim: filho, desde pequeno, quando você for montar alguma coisa para você, você tem que ser diferente. Diferente em que sentido? Ou você tem que ser o melhor ou o pior. Como que é o melhor ou o pior? O pior, você vai ter que vender as coisas muito baratas para que você chame atenção. Ou vai ter que ser o melhor para que você se destaque e cresça dessa forma. Então, aí ele me dava até um exemplo, vou falar até uma coisa aqui um pouco chula. Falou: o dia que você for vender merda, você coloca numa lata bonita, porque todo mundo, por ser merda, vai pôr no saquinho e vai querer vender no saquinho. Você vai ser diferente se você pôr numa lata. Isso veio para minha vida inteira. Então, eu falo que tudo que eu faço tem que ser diferente, entendeu? De uma forma melhor ou, né, diferente, pelo menos. Seja com o preço da rede de loja que eu montei, R$19,90. E aí, eu pesquisando sobre churrasco grego, pesquisando antes até de montar. Quando eu fui comprar o equipamento, demorou 30 dias para chegar o carrinho, eu procurei, e por um acaso eu achei o melhor churrasco grego que tem hoje no Brasil, até uma referência que eu passei para a Alfa e foi uma base nossa, é o Churras do Gu. É um rapaz também que começou com 14 anos vendendo espetinho na porta do açougue, depois cresceu o churrasco grego. Hoje, pelo que eu sei, ele fatura mais de $500,000 com o churrasco grego. Ele é um cara muito forte, ele tem hoje tem um churrasco grego há 16, 15, 16 anos também. Ele já foi para televisão, ele vende para artista, ele é um ponto de referência turístico, as pessoas saem das cidades vizinhas, interior, tudo quanto é lugar, é um polo gastronômico para ir comer o churrasco dele, e o espaço dele é bem pequeno quanto ao nosso. Tanto é que ele não atende presencial, ou seja, sentado. Ele atende só delivery e retirada. É o sistema dele. Porque ele está numa avenida que não pode pôr cadeiras na calçada e algo mais. Só que eu pesquisando com ele, pesquisei, olhei tudo. Eu vi ele dar umas dicas de como faz tudo. E na época eu falei, cara, eu vou me. E por um acaso é no ABC também, São Bernardo, do lado de onde eu morava, que eu conhecia muito bem onde que era. Tanto uma vez que quando eu fui para a praia, eu passei lá para vê-lo. E eu vi que não era nada de bicho de 7 cabeças. Aí ele deu umas dicas de como que carne comprava, como fazia, e eu fui atrás. Na necessidade, aprendi. Comecei a comprar carne, inclusive congelada na época, de distribuidor. Tinha que fazer todo um trabalho de limpeza na carne, fazer os bifes, temperar. E devagar fui aprendendo. A gente começou aí a fazer um teste, fizemos o carrinho, né? Começamos com o carrinho.
Fizemos uma divulgação pessoal, primeiro para os amigos, que vieram um dia só, depois sumiu, nunca mais vem. Nunca monte nada pensando em amigo e família, tá? Isso aí é real. Amigos é só se for de graça, o resto são poucos amigos que vão colaborar com qualquer um que monte alguma coisa. Ele vai no outro, mas não vem em você. E quando nós montamos o churrasco, começamos a experimentar, desenvolvemos um molho, procuramos fazer um molho que não tinha aqui na região, que é de alho poró, que inclusive o Churras do Gu faz de alho poró, isso nós copiamos dele. Nós pegamos uma receita na internet, fazemos até hoje. A Tati se especializou em fazer o molho, minha esposa. Hoje minhas filhas fazem o molho também, uma de 9 anos faz o molho. E aí um amigo falou, por que vocês não fazem o molho de chipotle, que é um molho americano levemente apimentado? Também procuramos fazer, aprendemos. Então hoje nós temos esse diferencial dos molhos. E a carne nós fomos vendendo, fui fazendo os rolos, na qual eu comecei, demorava 2 horas fazer um rolinho de 3, 4 quilos, hoje eu faço um de 20, 30 quilos em meia hora, acaba aprendendo, né? E começamos a vender, difundir, vender. E na primeira semana que nós fomos vender, nós divulgamos, veio um cliente que nós não conhecíamos, e aí nós entregamos para a pessoa que nós tínhamos 3 mesas, 3 jogos de mesa na calçada. E por um acaso estava um frio bastante grande na época. Aqui, abaixo de 20 graus é muito frio. Todo mundo aqui está acostumado com muito calor. Aquele dia estava uns 15 graus. E aí veio uma pessoa comer, sentou na mesa, nós pegamos, colocamos o lanche. E o churrasco grego, ele é o quê? Basicamente, o pão, você põe a carne no meio e serve. Seja qualquer tipo de carne. Isso é em qualquer lugar no Brasil. E nós fomos fazer a mesma coisa. Só que nesse dia, como estava muito frio, eu fui perguntar, que eu gosto de perguntar para as pessoas, eu perguntei, como que está o lanche? Ela falou, olha, eu posso fazer uma crítica construtiva? Eu falei, claro. Ela falou, ó, primeiro que está frio, porque a carne acabava esfriando muito rápido, né? Só estava muito frio. E segundo que ele está seco, você não tem molho, né? A gente fez um molhinho só para aquelas bisnaguinhas para pôr junto, que vai, não sei se aí na cidade vocês têm, mas aqui, quando você compra o lanche, vem uns saquinhos com bisnaguinha, com molho, né? E aí a gente deu, aí ela falou, aí no dia seguinte a gente ouviu, aceitou a crítica, para nós foi construtiva, nós fomos compramos uma chapinha pequenininha, cabia praticamente um lanche só, um pão só na chapa, e aí nós falamos assim, porque tinha uma lenda que você não poderia, aqui não podia colocar bisnagas de molho na mesa. Aí eu falei, sabe de uma coisa? A gente vai furar a bolha, vamos colocar a bisnaga de molho na mesa. E começamos a prensar o lanche. Então nós fazíamos o lanche e começamos a prensar para servir, porque estava muito frio. E com isso, o negócio foi assim, foi muito, muito rápido, difundido, foi muito, as pessoas começaram a falar para o outro, divulgar, que a intenção nossa era vender 2, 3 lanches, começou a vender 20, 30, 40, 50 lanches por dia. Nós não estávamos dando mais conta. De 3 mesas passei para 15, e aí foi crescendo, e aí começou a ficar. E aí, em menos de 2 meses, do lado onde nosso churrasco Grigojo, era um pet shop na época, uma mulher que estava aqui há 12 anos, nós nunca imaginávamos que ela ia sair. E em 2 meses a mulher simplesmente saiu. Eu falei que é tudo coisas de Deus. E aí eu falei com o proprietário, que inclusive é o proprietário da casa onde eu moro. Ele falou, não, é seu, pode ficar tranquilo que é seu. E aí nós pegamos o salão, nós mesmos reformamos, a mão de obra, eu, a Tati, eu faço a parte de pintura, instalação elétrica, eu faço tudo. Só chamei um pedreiro para azulejar de branco a parte do escritório, a parte da cozinha, a parte que nós temos, que é bem pequena. E aí passamos a investir. Investir o que nós não tínhamos, na verdade. Porque o que nós ganhávamos, nós usávamos para pagar nossas despesas. E aí nós tivemos que comprar equipamento. Meus equipamentos hoje, comecei com 2, hoje eu já tenho 4 equipamentos de assar carne, que não é barato, são muito caros. Nossa cozinha é todinha de inox, tudo é inox. Nossos equipamentos são os de primeira linha hoje que tem no mercado.
Então, foi um investimento bastante grande, em torno aí de 80, 100 mil reais. E isso foi utilizado o cartão que eu tinha, cartão de mãe, cartão de todo mundo, para poder investir. Uma coisa que nós tínhamos, falar, vamos tocar o pau. Uma coisa que eu sempre tive é acreditar no que eu faço. Mas como que você vai pagar 15 mil por mês de prestação, sendo que você não está faturando? Pode ficar tranquilo que eu vou faturar. E aí nós inauguramos aqui o novo espaço dia 13 de agosto, ou seja, depois de 2 meses nós inauguramos um novo espaço. E aí na inauguração nós, lógico, foi muito, vendemos, tanto é que eu tenho 30 jogos de mesa. Não tinha mesa para ninguém. Nós temos a calçada dos dois lados da calçada, nós não temos salão, nós usamos só a frente aqui. Começou, era quente, estava mais esquentando, e aí foi dia a dia aumentando as vendas. Então, em agosto nós faturamos, na inauguração, acho que foi 70, 80 mil reais, 78 mil. E aí foi 70, 80. Aí manteve essa média até o fim do ano, que é o fim do ano foi 100 e poucos mil reais. Nós falamos, não é possível. Uma porta, nós trabalhamos em família, sou eu, minha esposa e 2 filhas, uma de 8 anos, uma de 13 anos, que fazem tudo, tudo, tudo. Desde atender as mesas, atender no caixa, fazer lanche, molho, louça, fritura, todo mundo aqui faz tudo. E aonde que as vendas estão assim, nós estamos nadando de braçada, vamos dizer assim. Nós nunca se preocupamos com a internet. Tinha o Instagram, minha esposa que sempre fez, da forma bem feita, da forma que ela sempre fez, porém nós não divulgamos assim, nem, e nem, como dizer, investia no, em marketing, nada disso aí. A gente sempre fez o Instagram e não fazia nada de dinheiro para acelerar. E aí foi. Só que aí, isso até dezembro estava lindo, maravilhoso. Nós vendendo muito, estava tudo, assim, vamos dizer, perfeitamente as contas pagas, dinheiro sobrando. Nós estávamos pagando todas as nossas despesas mensalmente, tranquilamente. Mas aí veio. Opa, peraí. Aí veio a chuva. Oh, peraí, que eu cliquei no botão aqui, peraí. Aí veio as chuvas de verão, que aqui é muito quente. Uma coisa também que não acontece aí. Então, aqui faz 38, 40 graus de dia, e à noite aqui é normal, isso aí, 35 graus é normal para nós. 35, 40 graus é super normal aqui. E aí, então, um calor gigantesco de dia, chegava à noite, aquelas temporais, mas temporal de chuva de levar tudo que tem na rua, sabe? E aí começou, nós só temos rua, e começou a ter problema de não ter presença, as pessoas realmente não saíam, não é que estava frio, mas tinha chuvas. Então, janeiro e fevereiro começou as chuvas de verões. Parece que era assim, todo dia que nós abria, chovia forte. E aí as vendas começaram a cair. Vamos falar de uma média de 60 mil, 65 mil, média, né? Porque um mês mais alto, mais uma média. Começou a cair. 54, 50, foi caindo. Eu sei que foi cair, aí começamos já a entrar no sinal amarelo, porque aí já não tinha o dinheiro suficiente para pagar as despesas. Aí começamos a pegar recursos fora. E aí nós pegamos, foi diminuindo o faturamento, porque automaticamente já começou a esfriar um pouco, depois em abril para maio, onde que começou a ter um desespero maior, cada hora vendas menores, as despesas não param, que nós tínhamos feito investimento, nosso investimento vai até esse mês agora de setembro para pagar, agosto, se não me engano, a última em setembro, a parcela alta. E você tem ideia, em abril, nós estávamos faturando 34 mil. De uma média de 65, 60 mil, caiu para 34. Então, o nosso desespero estava grande. A gente não pensava em fechar, mas a gente tinha despesa, tinha compromissos, contas. A gente nunca foi deixar nenhuma conta de pagar banco, nada, nada, nada. Nós tivemos que pegar recurso, empréstimo em todos os bancos que nós podíamos. E aí veio a necessidade, não, vou te falar uma outra palavra, que veio um anjo
Um dia, isso de abril para maio, estava um frio já, coisa que não é normal fazer frio aqui. Quando eu falo frio, é menos de 20 graus. E não é normal, não é. Não é normal fazer frio aqui. Esse ano foi muito atípico, muita chuva e muito frio. Aí veio um anjo aqui, que eu falo que é um rapaz que veio do nada, nunca tinha visto ele. Ele chegou para comer um lanche. Ao invés de ele comer nas mesas, ele veio comer em frente onde eu fico preparando churrasco. Ele veio e falou assim, aí como você falou, cara, tá difícil, porque a gente tinha um bom faturamento, mas agora com frio, com a chuva, nossa mesa aqui fora, ninguém tá vindo. Ele falou, eu também comecei na rua, assim, então, hoje eu tenho só fechado, eu só vendo por delivery e faço tráfego pago. Eu, particularmente, eu não é que eu nunca tinha ouvido falar em tráfego pago, eu ouvi na época do Marçal, né, que ele é muito forte, Pablo Marçal, que é muito forte na parte da internet, a gente ouviu falar, mas quando você fala em tráfego pago, você acha que é tráfico de droga, esse tipo de coisa, né? E eu nem nunca entendi como era, porque ele também nunca foi atrás, porque eu, como sou da antiga, mais velho, para mim vendas é presencial, são pessoas no local. Então, para mim tem que ter pessoas no local. Isso para mim é vendas. Quanto mais pessoas eu ver, eu sei que o número de vendas vai ser maior. Sempre fui virado a isso aí. E esse rapaz falou: não, eu tanto hoje que eu não vendo mais, não tenho mais mesa, eu vendo só delivery. Mas como assim? Não é normal? Será que é possível? Falou, procura uma empresa de tráfego pago. Então, de abril para maio, foi maio mais ou menos, eu entrei na internet. Eu gosto de forçar na internet, não sou técnico, não sou bom na internet, porém eu gosto de forçar. Aí, a hora que você clica em tráfego pago, apareceu mais muitas empresas. Apareceu empresa de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, que são aqui, apareceu de São Paulo, apareceu de Campinas, apareceu do Rio de Janeiro, aí de Brasília, que é a Alfa, que eu não sabia onde que era. Ou seja, hoje eu sei que empresa de cada cidade. Porém, aparece um monte de empresa. E aí também eu falo que é coisa de Deus. De todas as empresas que apareceu para mim, porque quando você aplica em tráfego pago, vem pelo IA e começa a vir aquele monte de coisa para você, né? Eu não sei por quê, sinceramente não sei. Eu falo que é coisa de Deus. E eu cliquei na Alfa. Sabe quando você clica, quer saber mais, clica direcionar para o WhatsApp? Eu cliquei, me direcionou. Me direcionou, é, o rapaz me atendeu, tal, tal, tal. Eu falei, eu gostaria de saber como funciona, tal. Aí ele falou, vamos marcar uma reunião. Não sei se foi para o dia seguinte, eu não lembro certinho. Eu falei, vamos marcar uma reunião. Vamos. Eu falei, Tati, vamos escutar. Você que manja mais, porque a Tati, ela manja de internet e tal, ela que faz tudo, tanto é que todo nosso Instagram, criar todos os posts dela que cria, ela mexe no Core, na Corel lá, então ela conhece, mas não, na verdade, a tráfego pago, ela falou assim, eu até sei o que é, mas eu não tenho coragem de investir o que tem que ser investido, né? Eu não sei como investir se vai dar retorno. Então a gente era naquele feijão com arroz. E sempre que nós investimos alguma coisa, a gente investia voltado ao quê? Para presencial. Então, tudo que nós fazíamos era voltado para que as pessoas vinham comer presencial. Aí chovia ou fazia frio, não tinha público, automaticamente as vendas não levavam. E aí, quando eu cliquei na Alfa, só voltando um pouquinho, uma semana antes, eu tinha pré-fechado já, tinha fechado verbalmente na palavra, eu tinha negociado com um restaurante que fechou aqui, muito grande na avenida principal. Ele estava completo, o cara fechou. E eu ia negociar com ele, alugar. Era muito grande, cabia umas 300 pessoas. Eu falei, não, esse aqui eu vou arrebentar, porque se eu tô bem, tava bem lá, e aqui é fechado, 300 não, mas cabe umas 200 pessoas, eu vou arrebentar, porque eu vou trazer as pessoas para cá, lugar coberto, eu tô bem, vou voltar a crescer o que eu era. A minha cabeça era essa. Então eu tinha que ter um lugar grande. E aí, na época, conversamos com um rapaz lá, na qual
eu falo para você que ele mudou minha vida, mudou minha cabeça, mudou minha forma de enxergar o que é a internet, o que é o tráfego pago. Me explicou porque eu sou muito de falar, eu pergunto mesmo, não tenho vergonha de nada, nada. Minha vida, tudo que eu aprendi na vida é perguntar. Aonde que eu perguntei tudo, e aí eu falei, ó, eu tô fechando já, eu tô fazendo tráfego, você perguntar, mas eu já tô fechando com um restaurante, assim, assim, assim. Ele começou a me questionar, Antônio, quanto você vai pagar de aluguel? Eu falei, vou pagar 8,5 de aluguel. E como que é? Assim, assim, assim. Antônio, você já parou para pensar quanto você vai ter de despesa fixa com aluguel e mão de obra? Ó, parar, eu parei. Pensar, eu pensei, mas, tipo assim, eu tenho que fazer acontecer, como eu fiz acontecer aqui. Aí conversamos sobre um monte de assunto, ele me explicou como é o tráfego pago. Ele pegou uns cases de vocês na época de sucesso que vocês tiveram, de umas contas pequenas, umas contas grandes, da qual que foi conseguir elevar. Ele falou, mas não é possível, cara, que a internet faz isso. Sabe quando você meio que desacredita? Aí, no fim das contas, ele falou, Antônio, eu posso te falar uma coisa assim? Sonho é sonho. Você quer fechar, você quer negociar com esse restaurante, só que você está indo na contramão do negócio. Todos os grandes restaurantes estão fechando, indo para o negócio pequeno e voltado, principalmente agora com a internet, o delivery. Aí eu comecei a pensar e eu falei, é verdade, o fulano fechou, o outro diminuiu. Ninguém cresce, todo mundo está diminuindo no sentido para espaço menor, por conta das despesas, né? E aí ele foi falando tudo das coisas e eu fui batendo de encontro que estou vendo a realidade. Em resumo, ele me convenceu a não fechar mais com o restaurante. Como eu tinha só averbado só, e também deu um probleminha lá com o dono lá. Mas, por fim das contas, eu falei, ó, obrigado, não quero mais. E eu falei para Tati, eu acho que é a última cartada que nós temos para sobreviver. Porque se continuar assim as vendas, nós não temos como sobreviver. Uma coisa muito importante é dizer o seguinte, o churrasco grego nosso nunca, nunca, nunca deu prejuízo. Nunca. Por quê? Nós trabalhamos em família, a minha despesa fixa é baixíssima, o aluguel meu é barato, eu pago R$ 1.000 de aluguel. E o consumo meu, as minhas vendas é baseado, assim, eu compro carne baseado no que eu vendo. Então, automaticamente, se eu vendo pouco, eu compro pouca carne. E assim, tudo, os produtos. Então, todos os produtos, nós éramos a despesa. Então, tudo que nós vendemos, mesmo nos meses fracos, ela nunca deu prejuízo. Nós temos CRV, controla um sistema financeiro, a taxa controla muito bem controlado. E nós temos todos os dados, isso no sistema. Então, o churrasco grego nunca deu prejuízo. Porém, o lucro que eles não davam não pagava a nossa despesa. Acabei de dizer que nós temos por mês aí só de cartão de crédito uns R$ 15.000. Então, você imagina quanto tem que vender, né? E fora as despesas que eu tenho de tudo e de casa. E aí é onde que começou o sinal amarelo, vermelho, roxo, preto, começou a acender todos os sinais de desespero. E aí eu como sempre fui uma pessoa muito certa, eu nunca gostei de dever para ninguém, atrasar nada, 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 eu não dormia mais, eu não comia, eu comecei a entrar vamos dizer, uma depressão novamente. Mas aí tudo veio a calhar. A Alfa nos convenceu, o rapaz lá convenceu a fechar com eles, com vocês. Nós não tínhamos o dinheiro suficiente para fechar. Nós fechamos, na verdade, foi feito para nós um valor lá em 10 vezes. Nosso cartão de crédito estava tomado, nós tínhamos só um saldo pequeno. Então, não tem problema, vamos negócio. Paga isso, quando virar o cartão vocês pagarem, vai liberar o crédito, vocês pagam. E foi assim. Eu sei que por fim das contas houve um imprevisto, mas de bate-papo lá teve. Eu sei que nós passamos a trabalhar com vocês. Vocês começaram a solicitar todo o material para nós, aonde que nós tínhamos material que a Tati fazia, ou até cópia que nós copiávamos do onde me inspirei, do Churras do Gu, as imagens, que não era verdade do que eu fazia um lanche totalmente diferente, hoje com qualidade muito superior ao dele.
E aí nós tivemos um upgrade, nós compramos um pacote básico de vocês, né, que tem 2 pacotes, que eu sei hoje tem 2 pacotes, e aí nós migramos o pacote da Alpha X, que aí nós tivemos, assim, eu falo que existe a polícia militar e existe a tropa de elite. Aí nós somos para a tropa de elite, não desmerecendo nenhum profissional, porque o pacote básico eu sei que a gente tem que ter alguém do marketing nosso, não tinha que ter para passar todas as informações, esqueci o nome que vocês falam aí, tem que ter, e nós não tínhamos isso, e nós tínhamos que fazer assim, o básico, vocês faziam todo o tráfego, e nós passávamos todos os informações, todo o material para vocês divulgarem, né? Vocês só faziam da melhor forma possível. Só que aí eu acabei conhecendo o Gustavo, um dos sócios dono, conheci algumas pessoas internamente, na qual nós nos convenceu a passar para a tropa de elite, né, Alpha X. E aí mudou tudo. Tanto é que hoje, eu sei que em 40 dias, na transição de mudança, começou a divulgar, começamos a ver, nosso faturamento de abril para junho, né? Vamos falar de junho, agosto não fechou ainda, nós passamos 34 para 58 mil. Já aumentou aí 80%. Então, assim, eu particularmente fiquei muito, mas muito deslumbrado, principalmente no frio, como agora em junho e julho nós não tínhamos, também estava muito frio. Então, ninguém vinha presencial, raríssimas pessoas que vinham. Foi praticamente só delivery. Então, um aumento aí de quase 80% foi só no delivery. Então, foi nos que salvou. Eu fiquei assim, sou muito agradecido, salvou nossa operação, salvou tudo que nós tínhamos de desespero, vamos dizer assim. É lógico que você, nesse período, criou um gap aí, um buraco, na qual a gente vai esticar nossas dívidas, porque nós postergamos, e aí só que cresceu muito, 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 muito. Nós temos a equipe aí, o que nós falamos diariamente. Eu sou uma pessoa que falo com eles tanto positivamente quanto ao que eu acho que está errado. E nós estamos fazendo um trabalho agora bastante grande. O objetivo desse mês era chegar nos 65, mas eu acho que não vai chegar por conta de. A economia está uma porcaria, infelizmente. Não só eu, mas a região minha, a região, todo mundo que eu falo, toda a região está complicado, o mercado está complicado, muita gente endividado, né? Então, automaticamente, as vendas deu não é estagnada, mas ela não tá acelerada como estava, porque agora a gente imaginou que começou a ter presencial, nós íamos praticamente dobrar, porque se eu voltasse a vender o que vendia com mais do que eu vendo delivery, a meta minha ia da Alfa, que nós estipulamos, é chegar até outubro, novembro a 100 mil. De 34 que vocês pegaram, nossa, 100 mil. Eu acho que vai pegar. Eu tenho muita fé e muita força de vontade de trabalho, tanto nosso quanto a de vocês, que vai chegar nisso aí. Então, eu falo para hoje, nunca ninguém pediu para mim, tá? Estou falando sinceramente, pelo que vocês fizeram comigo, porque eu sou assim, sou muito grato, mas muito grato mesmo. Vocês nos salvaram. E tudo que é bom para mim, eu tento divulgar para as outras pessoas. Então, se fosse ruim, eu nunca falaria nada. Eu sou aquela pessoa seguinte: se é bom, eu vou divulgar. Como no sentido seguinte, eu passei a ser um vendedor da Alfa sem querer, sem ganhar nada, simplesmente por a Alfa ter me proporcionado e ter mostrado que são profissionais assim, de uma qualidade muito grande. Eu não conheço outra empresa de tráfego pago, mas a Alfa acabou me proporcionando assim, voltar a viver, a respirar. E eu hoje, sem me pedirem, eu já indiquei uns 6 clientes, possíveis clientes, já fechou, acho que com 4 novos, porque eu mostro meus números e não tem nada que você faça fechar do que uma pessoa ver número. Eu não tenho vergonha de falar para as pessoas os números meus. Não tem, porque cada um com seus problemas.
Então, as pessoas, quando vê meu número, meu resultado, é muito, mas muito fácil de fechar com vocês. Então, particularmente, eu tenho outras pessoas até para indicar, eu estou falando devagar, porque tem que ir pegando, fazendo trabalho com as outras pessoas também, fazendo acontecer. Então, na minha região aqui, eu acho que vocês nunca foram difundidos, pelo que eu sei, vocês nunca acessaram aqui aos clientes daqui, Sertãozinho, Ribeirão, tem um polo muito grande aqui que pode ser difundido. E eu, com toda a certeza do mundo, quero continuar da Alfa. Nós temos contrato, acho que até outubro. Depois pretendo fechar, continuar fechando, seria a época da vaca gorda, final de ano, né? Mas pretendo continuar com vocês. Indicarei e indico para todo mundo que eu puder. Você tem ideia? Indiquei para uma médica amiga minha, indiquei para uma empresa de metalúrgica, faz indústria grande, indiquei para. Fechou agora com duas choperias aqui na cidade, uma grande e uma relativamente pequena, o que me fornece chopp. Fechamos com a empresa de sushi sashimi, já fechou também. Então, assim, eu não sou de muitos amigos. Eu falo que eu tenho pouquíssimos amigos. Na verdade, a gente tem colegas, ou até clientes, que a gente, hoje, as pessoas que eu digo são mais clientes. Eu não sou uma pessoa, pelo que eu já fui, que eu tive muitos amigos, que quando você, na época boa, né, tem muita gente que vive do seu lado. Quando você quebra, aí você vê quem são seus amigos de verdade. Então, eu hoje eu optei por ser o quê? Família. Então, sou muito, muito minha família. Tudo que eu faço, em primeiro lugar, é com a minha família. Então, eu não tenho uma vida social perante amigos, esse tipo de coisa. Minha vida é o churrasco e minha família. Tudo nós fazemos primeiro entre nós. Mas eu tenho alguns colegas que têm comércio e essas pessoas que eu vejo que estão numa situação dificultosa ou queira crescer, eu acabo indicando. Então, eu indico para todo segmento. Eu descobri também, quando eu conheci a Alfa, eu achei que era só na parte de alimento. Tanto é que vocês têm uma pizzaria, que vocês mostram tudo. E aí, eu conversando com o Gustavo falou, não, a equipe X, ela é voltada para qualquer tipo de segmento. E aonde que eu vendo hoje, indico, vendo não, eu indico, né? Vendo porque eu mostro o número, é fácil, ó, tá aqui, ó. Eu saí disso, fui para isso, tá aqui os números. Então é fácil, eu falo que eu sou um bom vendedor de vocês. E sem ganhar nada, né? Eu não ganho nada para vender. Eu só indico pelo que vocês fizeram por mim, estão fazendo. E aí, então, eu para todos os segmentos. E eu aprendi uma coisa seguinte, eu falo abertamente, conforme você, eu sou uma pessoa que eu digo assim, eu não sou burra, né? Eu não sou tecnológico, mas eu sei das coisas, eu aprendo as coisas. E eu digo para todas as pessoas que eu indico, hoje, quem não tiver um tráfego pago, ou seja, a divulgação, não sobreviverá. Seja qualquer setor possível, qualquer um. Porque hoje, sem o tráfego pago, você não vai crescer e você não vai sobreviver. Não importa com quem você fechar. Por quê? A gente está vendo aí, ó, Casas Bahia fechando, Magazine Luiza praticamente vai fechar. Todos os grandes comércios que teve, redes, a tendência é parar tudo, porque hoje a internet tomou conta de tudo. Então, eu fiz uma pesquisa e sou uma pessoa que fico ligado. Eu acho que em 5 anos nós não teremos mais loja física de praticamente nada, a não ser comida. Porque hoje tudo se compra pela internet. Há 2 anos, eu acho que ninguém comprava um sapato pela internet, uma roupa pela internet. Há 2, 3 anos atrás, ninguém comprava uma peça, um equipamento pela internet, porque tudo era desconfiança. Hoje compra tudo, 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 tudo. Eu mexo com aquário, eu tenho um hobby de aquarismo. Então, você tem ideia, na minha época sempre foi casas de aquário, esse tipo de coisa, casas de ração, você comprava as coisas, né? Hoje eu compro tudo, 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 tudo pela internet. Mas assim, tudo, até peixe, vem pela internet. Eu tenho réptil também, tenho cobra, tenho tudo. Vem tudo pela internet. É um negócio muito louco, muito louco. Então, assim, eu, pelo que a Alfa me fez, pela que a Alfa me mostrou,
Eu digo que quem tiver qualquer tipo de comércio hoje, se ela não tiver um tráfego pago, ela não sobreviverá, ela não se despontará no mercado. E eu digo que o tráfego pago hoje, vou falar até da Alfa, ela não é despesa, ela é, assim, ela é dar lucro. Vocês dão lucro, não só pelo que vocês divulgam. Porque se eu eu já tive rede de loja, falei para vocês, mas na minha época eu tinha duas pessoas de marketing, que eu tinha um salário alto, fazia um e-commerce, mas não tinha uma divulgação como tem hoje. Hoje eu tenho a Alfa, que com o valor que eu paguei para ela, custa mais ou menos R$ 1.200, R$ 1.500 por mês, como se fosse um funcionário que eu paguei, que me dá lucro. Então não é despesa, é lucro. Então, eu contratando a Alfa, que na verdade tem uma equipe que faz tudo para mim, tudo. Desde a criação dos meus posts, da criação de vídeos, tudo, 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 eu gasto em torno de R$ 1.500 por mês. Então, se, assim, para quem eu explico, para quem eu mostro, é barato. É muito lucrativo você ter uma empresa de tráfego pago. E eu sei que tem infinidades, pode ter empresas mais caras ou mais baratas. Eu acho que, assim, depende do resultado que você queira atender, atingir, e depende de quem você quer contratar. Mas eu sei, eu acabei conhecendo a Alfa, eu descobri que a Alfa é uma das maiores empresas da América Latina de tráfego pago. Não só tráfego pago, eu sei tem vários segmentos dentro da Alfa, né? Vocês acabam dando consultoria hoje até para empresas de tráfego pago menores, para poder crescer igual vocês que tiveram crescimento. Que eu conheço o Atos, conheço o Gustavo, são os donos, né? Sócios proprietários. Eu acompanho eles na internet, eu vejo o que eles falam, converso com eles pessoalmente. E não eram meus amigos, não. Hoje eu falo que são meus colegas, né? Porque acabei conhecendo eles por causa da Alfa. E tenho o maior orgulho de falar de vocês, porque pelo que eles fizeram, que eles são, a trajetória deles, aí são dois moleques, né? Vou falar para ela, são dois moleques. 22 anos é moleque, né? Perante a mim, são dois moleques. E que tem um sucesso muito grande, muito grande. E então, assim, em resumo, quem não fizer tráfego pago hoje não sobreviverá mais no mercado. Eu digo assim, em questão de crescimento. Porque hoje, se você não tiver aparecer, você não vende. Porque se você hoje, por exemplo, eu tenho o meu churrasco. Se eu não divulgar ele, quantos que não divulgam que vão aparecer, que vão estar na frente? Porque, principalmente, vamos supor, no ramo alimentício, estou dizendo. Quando você vê uma propaganda de qualquer coisa, pizzaria, lanche, qualquer coisa que você vê lá, o primeiro que vê quando você está com fome aparecer é o que você vai buscar. Então, quando você não aparece, você não vende. Automaticamente, então eu aprendi isso, porque você tem que estar em evidência, em tudo. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, todas as mídias tem que ter evidência. Assim como a gente compra, uma coisa que eu vou até falar aqui, talvez não tenha nada a ver, mas eu, por ser aquarista, eu vendo algumas coisas na internet. Mercado Livre e Shopee. Sabe como que eu vendo? Se eu divulgar muito, pagar muito, para eu ter o retorno de aparecer. Porque, vou pôr meu produto na Shopee, no Mercado Livre. Não vende. Vou falar para todo mundo, não vende, é ilusão. Você só vende se você investir muito dinheiro de propaganda. Ou seja, eu tenho que fazer um tráfego pago dentro do Mercado Livre, dentro da Shopee, porque senão não vende. Então, para você crescer e estar em evidência, você tem que pagar lá dentro também, porque eles fazem o quê? O marketing do seu produto. Então, eu aprendi que venda hoje é tráfego pago. Por quê? Quem se destacar é o que vai vender. Você que não se destacar, você vai vender o seu arroz com feijão. E se você houver destaque, você vamos falar, você vai se destacar, né? O seu desempenho de venda, o crescimento é muito mais rápido. É lógico, isso tem que ser conciliado com o seu produto. Por quê?
graças a Deus, nós fazemos hoje não é porque eu estou falando aqui, mas hoje é considerado um dos melhores lanches da cidade. É totalmente diferente. Nós não temos concorrente, e não é porque nós não temos concorrente que nós fazemos de qualquer jeito, pelo contrário. Nosso lanche é referência na cidade. Então, conciliado a qualidade que nós temos hoje, o produto que nós temos, a gestão que nós temos hoje familiar, que é todo mundo adora a nossa família, porque vê todo mundo trabalhando, as pequenas trabalhando, todo mundo que vem aqui, atrelado com a divulgação do marketing através da Alfa, cara, é uma chave de sucesso. Então, assim, não tem como dar errado. Eu me arrependo muito, mas muito, muito, muito amargamente de ter esperado 6 meses no vermelho de não ter contratado, por exemplo, a Alfa ou qualquer outra empresa de tráfego pago. Porque se lá atrás, que deu a primeira dor de barriga, eu tivesse contratado e ido atrás do tráfego pago, eu hoje estava nadando de braçada. Mas braçada mesmo, sabe assim? Eu não estaria passando ainda uma fase difícil. Porque eu que queria essa fase difícil, o comércio nosso, né? Então eu digo para todo mundo, não espere as coisas ficarem difíceis, não espere. Na primeira mês que você vê que suas vendas caíram, corre atrás de tráfego pago. Eu indico a Alfa pelo que eu tenho de sucesso com vocês, mas existem várias empresas, né? Então, cada um sabe o que faz. E eu falo que vocês, para mim, automaticamente se pagaram, isso em 2 meses vocês se pagaram. Eu hoje tenho 99,9% de certeza que eu irei fechar novamente com vocês. Indico não, eu vendo, né? Porque o Gustavo vai ter que pagar para mim depois, vai custar caro. Mas eu vendo para todo mundo que eu posso vender. Vendas, como pode falar, eu já entrego pronto. O Mikael, a turma de vocês do comercial só fecha, porque eu entrego pronto. Na verdade, eu entrego números. Meus números é reais, já falei. Sai de 34 para 58. Esse mês nós iremos fechar na faixa de 58, entre 57 e 59. Era para fechar nos 60, 65. Nós só não vamos fechar porque realmente esse mês eu estou sabendo, em geral, e realmente está muito difícil. A crise está cada dia apertando mais. Esse ano político que teve, ano de Copa, foi muito complicado. Mas eu tenho muita fé que assim que passar as eleições, assim, vai ter, espera Deus que mude as coisas. Então, o país vai começar a respirar. Nós, tomara que não entre numa recessão, né? Mas nós vamos voltar a crescer. E eu vou ter uma reunião com a Alfa, com o meu grupo amanhã, estabelecer metas. A meta, até outubro, nós temos que chegar nos 70, 80 mil. Eu tenho certeza, ou seja, nós temos que duplicar e, na verdade, era até triplicar as vendas. Essa foi um comprometimento meu com a Alfa, ou melhor, a Alfa comigo. Então, não foi promessa. É o que nós concluímos que nós íamos acontecer com o meu potencial que nós temos, a qualidade que nós temos, junto com a qualidade profissional que vocês têm, de profissionais, né? Muito bom. É exatamente isso que o senhor falou. É muito importante. Achei muito linda a sua história. Primeiramente, parabéns. Realmente, hoje ter uma trajetória tão linda assim, de fato, de alguém que quer vencer, de alguém que buscou tantos meios dentro do empreendedorismo. Hoje a gente sabe que é muito difícil a gente renovar o mercado, vender algum produto, poxa, é uma tradição aí na sua cidade, o churrasco grego, como você falou, e você inovar tudo isso, buscar novas formas e também ter o acompanhamento da Alfa é muito importante. Então, eu fico muito feliz que o senhor, de fato, está muito satisfeito com toda a nossa entrega, com que, de fato, a nossa equipe tem entregado para você, sobre vendas, faturamento, também sobre o acompanhamento. Eu acho que é muito importante essa parte. E muito obrigado, seu Antônio. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar, para adicionar? Se você deixar, eu fico falando até amanhã com você aqui. Eu adoro conversar. Você imagina se nós. Isso porque estamos online. Se conversar pessoalmente Eu costumo. Tem quem conversa comigo e fala que eu sou o Forrest Gump, né? Eu sou contador de histórias. Nossa, vai ser um prazer te receber aqui pessoalmente para a gente Eu conseguir bater esse prometi papo que melhor.
setembro, o máximo, aí, se Deus quiser, setembro, o máximo, começo de outubro, nós iremos. Eu com a minha família, já falei até com o Gustavo. Eu quero conhecer muito a Alfa pessoalmente, quero conhecer toda a equipe que eu trabalho, porque assim, você, eu brinco que a gente tem que comemorar o meu sucesso. E brinco não, é a verdade. E o que acontece? Eu sou um homem de uma certa idade, de vida e experiência de vida. Então, assim, eu já passei por tudo nessa vida, tanto boas, ruins. Eu nunca tive problema com problemas, assim, ilícitos, né? Porém, eu já tive altos e baixos também na vida. Cresci, toda vez que eu caí, eu cresci para maior. Mas agora, quem está me dando todo esse suporte são vocês, porque eu acho que o mundo mudou, as coisas mudaram, porque antigamente se vendia só nas palavras. Eu sou muito bom de conversar, não sei se você percebeu, eu adoro conversar. Então, eu sempre fui um bom comprador, mas muito mais vendedor. Eu vendo todo mundo, eu consigo, não é enganar, eu consigo mostrar a realidade do que eu, primeiro eu tenho que saber o que eu estou vendendo, porque eu só estou indicando algo porque eu sei que é sucesso para mim, porque senão não indicaria, primeira coisa. Então, é um produto que eu sei que é de boa qualidade. Então, eu acabo oferecendo porque eu acabei conhecendo e ofereço para as pessoas. E, e é muito fácil você, quando você conhece o seu produto para vender, isso eu falo para todo mundo. Eu já fui chefe de grandes equipes. E eu digo o seguinte: primeira coisa que tem que fazer é saber conhecer seu produto. E você não tem que vender, você tem que oferecer para a pessoa de uma certa forma, que ela entenda o que ela está comprando, o que ela está precisando. É diferente você vender e você. Eu falo que são coisas distintas o que eu faço, entendeu? Porque eu tenho um poder de persuasão muito grande. Então, se você conversar comigo horas e horas, a gente vai conversar, mas é muita, muita coisa. Eu vou acabar vendendo para você aquário que eu tenho, eu vou acabar vendendo peixe que eu tenho, eu vou acabar fazendo um monte de coisas. E nós vamos ter essa conversa pessoalmente, o senhor pode ficar tranquilo, viu? Essa conversa vai acontecer. E eu quero muito poder conhecê-los pessoalmente, sabe? Eu falei para o Gustavo, eu não sei o que nós vamos fazer, como vai fazer, mas eu quero muito poder ir conversar com todos, dar um abraço em todos, poder comemorar e todos saber quem eu sou pessoalmente, que não sou diferente do que eu sou a pessoa mais simples desse mundo, eu já tive, graças a Deus, muito bem, e já tive lá embaixo, a pessoa minha nunca mudou, isso eu garanto a vocês. Vai ter essa conversa pessoalmente, você pode ficar tranquilo, viu? A gente vai esperar você aqui na Matriz, para o senhor me conhecer, conhecer o Gustavo, conhecer o Atos, vai ser um prazer receber o senhor, conhecer a sua equipe. Um ponto que eu já cobrei de mim mesmo, e cobrei deles, cobrei no sentido assim, olha, nós vamos combinar de aí. Então, eu acho que final de setembro, começo de outubro, nós vamos combinar de estar aí. Vai ser uma surpresa até para vocês nos conhecer pessoalmente. Vai ser muito bom e eu vou estar esperando essa surpresa por aqui para a gente continuar de fato o nosso papo. Como eu falei, foi um prazer conversar com o senhor, viu? É muito bom saber que de fato a Alfa pôde proporcionar tudo isso para você. Hoje o nosso objetivo é de fato ser uma facilitadora dentro das empresas, então que bom que hoje o senhor não precisa se preocupar. Que bom que a Alfa apareceu em um momento tão importante na sua vida. E eu espero que a gente possa continuar essa parceria por um bom tempo, para que os seus objetivos, hoje o que você pensa de melhor para o churrasco grego, ele possa se expandir ainda mais na sua cidade, quem sabe nos estados por aí. E eu queria te agradecer por você ter separado aí alguns minutinhos do seu tempo para a gente poder bater esse papo. E em setembro te esperarei aqui para a gente conseguir fazer esse papo ao vivo. Combinado? Com certeza, é um prazer. Eu espero muito poder. Eu vi alguns vídeos de alguns cases que vocês tiveram sucesso. Até falei, brinquei com o Gustavo quando nós fechamos. Falei, Gustavo, você pode esperar. Tenho certeza que o sucesso vai ser tão grande quando nós fechamos que eu vou aí para nós gravarmos pessoalmente um case de sucesso para vocês. Na verdade, eu sou meio tímido pessoalmente. Assim, tímido que eu digo assim, eu tenho que começar a falar. Você começar a me. Eu, né? Mas eu adoro mostrar o que é bom. Então, tudo o que é bom para mim, em todos os sentidos, eu gosto de divulgar. Divulgar
consigo, assim, mostrar para as pessoas o que é bom. Eu tenho uma família maravilhosa que eu tenho prazer de divulgá-las. Divulgá-las no sentido assim, olha, minhas filhas são excepcionais. Elas são fora da curva. Eu tenho uma criança que fez 9 anos agora que faz tudo. A de 13 anos que faz tudo no meu comércio. Não é atender tudo, mas tudo, faz o lanche, faz fritura, monta isso, monta aquilo, tudo, atende às mesas. Então, assim, e a Alfa mudou nossa vida. Então, vocês podem ter certeza, passar meu contato para quem que vocês queiram que eu dê o feedback pessoalmente. Eu não sou, como dizer, não sou comissionado de vocês, por mais que eu indico aí, não sou comissionado, não sou vendedor oficial de vocês. Eu não tenho nada a ver com a Alfa, ao contrário, eu sou cliente de vocês. Mas como o sucesso é grande para mim, eu indico muito a Alfa. Para todos que tiverem oportunidade de ter a Alfa como parceiro. E o sucesso que eu estou tendo, eu não sei se é todos que vão ter, porém, eu estou tendo. Então, assim, eu acreditei no meu produto, acreditei na nossa capacidade profissional, juntamente com a capacidade técnica da equipe da Alfa. E isso nos proporcionou um case de sucesso. Essa é a grande verdade. Eu não falei tecnicamente, eu falei exatamente quem eu sou, quem é a nossa vida e quem é o churrasco grego e quem é a Alfa. Porque não adianta eu vir aqui fazer. Ah, a Alfa é boa. É boa em quê? Exatamente é boa no que eu precisava. Na hora que eu precisei, vocês realmente foram os melhores profissionais que me atenderam. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, fico muito feliz. Obrigada pela sua participação e a gente se vê. Um Tá abraço bom? a todos aí. Obrigada. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Correr. Tchau, tchau. Vamos correr. Tchau, tchau. Tchau. E essa é a história do seu Antônio. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica aqui no gostei, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Tchau, tchau.